irmãos, sabia que tinha algum problema nessa família, né? Alguma coisa errada tinha que ter, né? Tem um São Paulino lá, né? Eu também não assisti o jogo. O Elielzinho ficou assistindo, né? O Elielzinho é São Paulino também. Também tem um problema lá, né? Na família. E eu fui dormir assim, torcendo para o Corinthians ganhar, né? Para que o tabu fosse mantido, mas não teve jeito, né? Mas faz parte da vida, né? Bom, essa semana em casa também aconteceu de tudo que vocês possam imaginar, né? Gente com dengue, a Marta com dengue, né? O Samuca do meio, de 11 anos de recuperação. E aí eu esqueci que ele tinha um compromisso hoje no sábado, né? Que tinha aula no sábado. E aí fui lembrado na quinta-feira cedo, aí não pude estar aqui de manhã. Então família é igual pipoca, né? Quando está fazendo a pipoca, né? Acontece um monte de coisa. No final dá uma coisa boa, não sei como, né? Mas foi uma semana bem complicada, né? Bom, mas graças a Deus a dengue está acabando, né? A Marta está nos últimos dias da dengue, já chegou naquela fase da coceira, né? Dizem que quando começa a coçar assim, é porque a dengue está indo embora, né? Então tá bom. E o pessoal anda falando também que agora em maio vai diminuir a dengue, né? Então vamos torcer aí, né? Em Barueri já tem um monte de... você vai nos hospitais, assim, tudo lotado, né? Um monte de gente com dengue. E a pergunta agora é, quem não está com dengue, né? É o contrário, quem não está com dengue? Então, hoje eu fui levar o Samuca na escola, né? Por causa do compromisso que eu não tinha lembrado. E eu não estava com nenhuma vontade de ir, né? Porque estava tudo programado para vir para o encontro de manhã, né? E de repente mudou tudo, né? E hoje de manhã eu acordei primeiro, depois ele levantou. E ele se trocando lá, né? Eu fui lá e falei assim, Samuca, mas você tem certeza que você tem que ir na escola hoje? Pai, eu tenho que ir, pai. Eu falei, mas não dá para você faltar, não. O que você acha, hein? Aí ele falou assim, não, pai, se você quiser ir para o encontro, tudo bem. Mas eu percebi que ele estava com vontade de ir para a escola, né? Eu falei, não, nós vamos para a escola então, né? E aí, a gente foi conversando, conversamos um pouquinho, e na volta eu perguntei para ele, né, mas o que foi que falaram lá, né, de legal? Né? Ele falou, olha, uma coisa foi sobre marketing pessoal, né? Eu falei, e a outra coisa? A outra coisa foi sobre doação. Aí eu perguntei algumas coisas para ele, achei interessante, né? E chegou em casa, a Marta perguntou para ele assim, e aí, Samuel, como é que foi? Mãe, foi melhor do que eu pensei. E na verdade depois a gente vai entendendo que ele queria que eu fosse com ele, né? Porque o outro menor, o Rafael, tem 8 anos. Então eu tenho um dia de folga na semana, quando eu trabalho no final de semana. Então sempre nesse dia ele quer que eu leve ele na escola e que eu o busque. E na hora de buscar a gente passa na padaria, toma um lanche e tal, aquela coisa de criança, né? E o Samuca sempre fala assim, pai, mas quando você vai me levar na escola? Mas não dá, você estuda em Osasco, né? É diferente, é um pouco mais longe, tem a van, né? Então não precisa. Então essa semana ele foi premiado, né? 2 vezes, por conta da recuperação que ele ficou, né? Fez o favor de ficar na sexta-feira de manhã. E hoje, né? Por conta dessa atividade que eu havia esquecido. Mas eu queria ler aqui com os irmãos um versículo bem rápido para a gente... Sumiu aqui da Bíblia, Eclesiastes. Achei. Bom, antes de ler aqui, deixa eu contar só mais uma coisa, que é aquela parte da gente conversar com os filhos, né? Tentar fazer um esforço para tentar entendê-los. E eu confesso que às vezes é difícil, né? Principalmente quando você tem 3, assim, idades diferentes, né? Às vezes você esquece que é tratar um igual ao outro e de repente, olha, não é nada disso, né?
Não existe assim uma receita. O que serve para um não serve para o outro. Não adianta tentar. E olha, para ser pai, só com a ajuda do Espírito Santo mesmo, né? Não há nenhuma fórmula mágica, nenhuma receita. Deus tem que ter muita misericórdia de nós. E às vezes a gente perde mesmo, né? Perde o chão, a gente fica nervoso, fica bravo, e depois a gente chora, né? Pede perdão para Deus, volta lá, tem que consertar, não o que eles estragaram, mas o que a gente fez de errado. E aí a caminhada continua. Mas ontem a gente voltou lá da escola do Samuel, né? E ele falando no meu ouvido: pai, eu não quero voltar hoje para a escola, porque ele tinha feito a recuperação de manhã e estudo à tarde, né? Eu não quero voltar hoje para a escola, estou cansado. Falei: olha, lá em casa a gente bate um papo, né? E aí nós chegamos lá em casa e começamos a conversar. Eu perguntei: que matéria você tem hoje, né? Não tem matemática. Eu fiquei em recuperação matemática, não tenho matemática, então estou liberado, né? Eu falei: não sei, vamos ver, né? Aí tinha dobradinha de português, né? E português é outra pedra no sapato, né? Eu falei: olha, sinto muito, mas não dá para você faltar. Não tem como você faltar. E aí ficou bravo, né? Foi lá para o cantinho, ela ficou brava, carinha emburrada. E depois a gente foi lá e conversou. Você entendeu porque você não pode faltar? Ah, entendi. Então foi para a escola e deu tudo certo. Então estou dizendo isso para dizer assim, né? Que nós vamos ser muitas vezes, como pais, testados, né? Vamos ser provados. E precisamos de firmeza, né? Não de autoritarismo, né? Mas precisamos de firmeza, né? Mas não aquela firmeza assim que fala assim: você vai, ponto, acabou, é eu que mando aqui, né? Mas aquela firmeza de tentar fazê-lo entender que é importante para ele, né? Então tá bom. Eu vou ler aqui um versículo só para a gente continuar. É Eclesiastes 11, versículo 1. Talvez a gente leia mais alguns, tá? É um texto bem interessante. E o primeiro versículo é muito estranho, né? Começa assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então eu lembrei desse texto há umas 2 semanas atrás. Estava dando uma caminhada no parque, né? Tentando ficar mais bonito, né? Não consegui, vocês viram, né? E aí e caminhando mesmo, não estava correndo, não dava para correr. E aí eu observei lá um casal de idosos, cabecinha branca, né? Bem velhinhos, alimentando lá os gansos, né? E os patos lá na lagoa lá do parque municipal. Eu achei aquilo lá muito interessante e logo, eu acho que foi o Espírito Santo, me lembrou desse texto aqui, né? Comecei a pensar, né? Puxa vida, né? Quando a gente é jovem, a gente não tem tempo de dar comida para os gansos, para os patos, né? A gente tem tanta energia, quer fazer tanta coisa, que a gente não pensa muito nisso, né? Às vezes não tem tempo nem de dar uma caminhada no parque. Mas o que me chamou a atenção, eu fiquei pensando assim: puxa vida, mas olha, estão lá jogando a comida para os animais lá, né? Será que eles vão comer, né? Será que não é uma coisa meio perdida? E aí, caminhando, eu lembrei de outra coisa, né? Então, o nome do meu filho mais velho também é Eliel. E eu sempre pensei, 16 anos, 17, pensando que a Marta preferiu esse nome, né? Foi ela que escolheu por causa de mim, né? Pensava que era uma homenagem assim a mim. Mas aí esses dias, eu cheguei na hora que ela estava conversando com o Elielzinho tinha perguntado para ela: mas por que vocês deram para mim o mesmo nome do meu pai e o mesmo nome do meu avô, né? Aí eu, pensando que ela ia responder direito, ela respondeu: não, porque eu fui muito abençoada pelo teu avô. E esses dias, aí tomando café com o casal, ela insistiu nessa ideia, né? Ela repetiu, perguntaram por quê, e ela repetiu isso, né?
Aí eu fiquei meio intrigado, né? Passei assim uma fase da minha vida enganado, né? Poxa vida, pensava que aquilo era para mim e não era, né? Mas aí eu fiquei pensando, né? Lá no parque ainda nisso, mas por que ela foi abençoada pelo meu pai, né? Nunca vi meu pai orando pela Marta, né? Nunca vi, né? Eu sei que ele orava por nós com certeza, mas nunca vi ele impondo as mãos, né? Senhor, abençoa a Marta, né? Cuida dela, tal. Nunca vi. Mas aí ela foi contando e falando, né? Nessa conversa na mesa com esse casal, que ela recebeu uma bênção ao entrar na família, né? E que ela foi abençoada por conta disso, né? E ela contou algumas passagens, né? E eu achei interessante aquilo. E isso está relacionado com esse texto, né? E aí eu comecei a lembrar de algumas coisas assim interessantes da infância da gente, né? Eu sempre fui para a igreja assim forçado, né? Sabe? Quando seu pai quer que você vá para a igreja, ele fala assim: não, olha, não tem jeito. Até os 18 anos, você é minha responsabilidade, você está sob minha alçada, minha tutela, então você vai para a igreja. Eu sou responsável por você. E eu ia, né? Então, tinha que ir, né? E meu pai, claro, né? Ele percebia, né? Não era bobo nem nada, ele percebia que você estava indo porque você era obrigado, né? Mas tinha uma coisa interessante que eu percebia, né? Meu pai, antes da gente dormir, todas as noites, né, ele passava lá e impunha as mãos e orava um por um, né? E às vezes ele pensava que eu estava dormindo, né? E eu fazia mesmo que estava dormindo só para ver o que ia acontecer, né? E eu ouvia ele orando, né? Senhor, tem misericórdia desse menino, né? Cuida dele, do futuro dele. Ele estava lançando o pão, né? E provavelmente ele pensava assim: não tem jeito, né? Porque, meu Deus, não quer ir para a igreja, quer passar o dia inteiro na rua, não estuda. Talvez as mesmas perguntas que a gente faz agora com relação aos nossos filhos, né? Puxa vida, mas será que vai dar certo esse menino? Né? Você olha assim, meu Deus, às vezes me bate esse desespero, né? Você está sentado na mesa com eles assim, e você está comendo, você fala: meu Deus, mas esse aqui é assim, né? Como será que ele vai agir em certas situações, né? E esse aqui então, né? Esse aqui é todo atirado, esse outro aqui é desorganizado, esquece o óculos, não leva o óculos para a escola, não traz os recados, esquece a agenda na escola, esquece da prova. O que vai dar isso? Aí você fica com vontade assim: mas será que ainda eu consigo ainda, né? Mas não desista, né? Continua lançando pão. Vai dar a impressão, certas vezes, que você está lançando pão sobre águas, né? É uma loucura, né? Lançar um pão na água, né? Aqui está escrito que você vai achar depois. Mas, gente, é só por Deus mesmo para achar esse pão depois, né? Então, depois, meus pais já faleceram, né? Meu pai e minha mãe. Mas é uma bênção saber que eles influíram e influem na minha vida e influem na vida dos meus filhos até hoje. Então, você que é avô, avó já, né? O pão que você lançou lá atrás sobre as águas, aquilo que você semeou, está fazendo efeito hoje, é duradouro, né? Deus pegou isso e Deus honrou aquilo que Ele falou e Ele está produzindo hoje. Então, gente, é uma questão de eternidade. Talvez você não veja o resultado do pão que você lançou sobre as águas, mas vai dar resultado. Talvez você não veja nessa vida, né? Porque a gente está falando de eternidade. Mas Deus, Ele vai, com esse pão que você lançou, de alguma maneira, na tua família, sobre os teus, né? Sobre aqueles que estavam sob tua responsabilidade. Deus, de alguma maneira, vai pegar esse pão e vai fazer esse pão produzir e multiplicar. E daí você vai lembrando de outras coisas, né? Com relação à doação. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não dá fruto. Então, às vezes, eu fico pensando assim, né? Final de semana que eu estou de folga.
Pai, quando está de folga, no final de semana, e tem filhos assim em várias idades, o pai se transforma, se tiver carro, no motorista particular, né? Alguém já vive essa experiência aqui? Então você leva um para um lugar, um para o outro, né? Aí chega no final do dia do sábado, você fala assim, poxa, mas eu não fiz o que eu queria fazer, né? Eu planejei tanta coisa, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Mas, gente, até isso é uma bênção, né? Até isso, no final, é muito bom, porque Deus, Ele tem algo. Deixa eu continuar aqui. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Ainda nesse contexto de lançar o pão sobre as águas, né? Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Nós vamos ter dificuldades, né, na nossa família, né? Isso, Deus não vai nos poupar disso, né? Nós vamos ter momentos difíceis, né? A dengue vai nos pegar, enfim, nós vamos ter dificuldade de todos os tipos, né? Como todas as outras pessoas, como o Vitor falou, nós somos pessoas comuns, né? Mas uma coisa que nós não podemos fazer, né, é desistir, é esquecer que Deus tem um propósito com esse negócio, né, tão tremendo que é paternidade, né, que é semear lá para frente, para a vida eterna, né, para as outras gerações. É um negócio assim maravilhoso, grandioso. Então, não desista. Você está vivendo um grande problema na sua casa. Seus filhos, está difícil lá com seus filhos, está difícil com a sua esposa, com o seu casamento, enfim, que dificuldade que seja, mas olha, não desista. Deus, Ele quer fazer em nós, né? Quer fazer através de nós. Ele quer nos usar para que nós, mesmo com as nossas falhas, nossas dificuldades, nossas limitações, né? Porque nós não somos capazes mesmo, nem de ser pais por nós mesmos, mas Deus, Ele vai fazer grandes coisas, né, no meio de nós, se nós crermos nisso. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Então, criar filhos, educar filhos, é um negócio assim que dá trabalho mesmo, né? Olha, se você é pai ou mãe e você não quer ter trabalho, então, olha, e isso vale também para os que não casaram, então não case, né? Não constitua família, porque você vai ter trabalho, isso não tem jeito. E é de dia, igual fala aqui, de dia, de tarde, à noite, para colocar na cama, eles não querem dormir no horário, é a questão do videogame, enfim, você vai ter um monte de coisa para você administrar, mas você não pode desistir. Então, se você não quer ter trabalho, não pense em assumir isso, né? E esse trabalho, gente, é o trabalho de Deus. O Vitor estava falando aqui e eu estava lembrando de uma frase que eu li essa semana, né? A fé começa em casa. Então é em casa que começa a fé. No meio desse burburinho todo, no meio dessas dificuldades, né? É ali que a fé começa. E é muito gostoso quando você vê o seu filho, né, que você semeou lá atrás, que você teve muita luta para isso, mas quando você vê essa figura, né, chegar numa idade assim e falar assim, não, o que eu quero é Jesus mesmo, né? Então isso daí é muito bom, a gente fica feliz, né? É algo maravilhoso. Porque você pensa assim, olha, Deus, eu não percebia, às vezes a gente não percebe, mas Deus estava comigo naquela hora que eu dei a bronca, Deus estava comigo naquela hora que eu fiquei bravo, Deus estava comigo naquela hora que eu tive que dar uma surra, né? Então, em todos esses momentos, Deus, Ele vai estar falando conosco, né? Bom, lendo esse versículo também,
eu lembrei dos meus pais, né? Lembrei dessa questão aí da Marta, né? Que até agora, para mim, eu não consegui ainda. É uma decepção muito grande, né, Clélia? Passei 17 anos achando que eu era o homenageado. Mas eu lembrei também de um casal que deu o curso de noivos para a gente, né? Então faz 23 anos que nós somos casados. E quando esse casal nos ajudou lá no curso de noivos, né? Eles já eram velhinhos, né? Imagine, né? 23 anos atrás. E eu encontrei eles ontem, né? Eles participam ainda na Igreja Católica ali em Barueri, na Boa Vista. Seu Benedito e Dona Sebastiana. E eles também se lembraram de mim, né? Então foi assim, muito legal. E eu vi isso, né? Puxa vida, Deus usa pessoas que não são da nossa família para nos abençoar de alguma forma, né? Durante a nossa caminhada e abençoar a nossa família. E às vezes isso daí passa despercebido. Na hora a gente não vê, né? E nem eles percebem que estão lançando um pedacinho de pão sobre a nossa vida, né? E aí nós conversamos um pouquinho, né? E foi muito legal reencontrá-los. E aí eu fiquei pensando assim, né? Senhor, como é bom você ter amigos, né? Como é bom você poder contar com a ajuda de alguém, né? De um irmão da comunidade, né? De alguém que é próximo de você, de alguém que te dá um conselho. Como na nossa vida, eu comecei a lembrar, né, de tantas coisas que me aconteceram de bom ou que não me aconteceram de ruim, porque alguém influiu, né? Alguém falou assim, olha, não faça isso, né? Não vai por esse caminho. E isso é paternidade também, né? Eu lembrei de algumas coisas, né? E aí aí a gente está falando já de vida em comunidade, né? Tem um texto em Romanos, estava lendo essa semana, que Paulo fala assim para os romanos, né? Ele está escrevendo para eles e fala assim, olha, eu queria muito ver vocês, porque eu queria comunicar para vocês algum dom espiritual. Paulo podia falar assim, né? Eu queria comunicar para vocês algum dom espiritual. E também eu queria que nós fôssemos consolados pela fé mútua. Eu queria ser consolado junto com vocês pela fé mútua. Então, assim, nós juntos, né? Então, essa vida em família, essa coisa do relacionamento em família, ela deve haver, deve existir, deve se espalhar também na comunidade, né? Porque nós vamos precisar de irmãos que nos ajudem nas dicas, nos toques, na oração, na hora do sofrimento para educar os nossos filhos. Nós vamos precisar de irmãos que, quando nós estivermos solteiros, né, nos orientem. Olha, você tem certeza que você vai namorar mesmo a fulana? Ô, fulana, você tem certeza que você vai namorar mesmo o cicrano? É isso mesmo? Então, eu tive algumas experiências assim, né? De alguém chegar para mim e falar assim, Eliel, e eu estou falando do Afonso, né? E de vez em quando eu lembro disso daí, porque eu me livrei de algumas boas enrascadas, porque eu ouvi, né? Então, o Afonso, em 2 momentos, ele terminou 2 namoros meus, né? Não era, Clélia, assim. É que o cara é bonito, né? Então, quando o cara é bonito... Não, mas... Não é bem assim, né? Bom, a Marta até hoje fala que eu sou bonitão, né? Então... Ninguém pode discordar aqui, né? Sem brigar com ela. Mas em 2 momentos, um momento eu lembro que o Afonso falou assim para mim, olha, você precisa terminar esse namoro. E a cena foi assim, né? Ele passou num ônibus e ele me viu lá no Tupã, de mão dadas com uma menina, né? Ele falou assim, olha, você precisa terminar esse namoro. Eu
Falei, meu Deus, mas com que autoridade tu falas isso, né? É a autoridade de quem conhece você, né? Mais ou menos isso, né? E aí passou um tempo assim, né, acho que uma semana ou duas assim de muita luta, tal, e terminou o namoro, né? E no outro momento, ele falou assim para mim, olha, ele não falou você precisa, você tem que terminar esse namoro, né? E aí foi uma noite terrível também, né? E aí no dia seguinte eu fui lá e terminei o namoro. E graças a Deus, irmãos, que eu fiz isso, né? Graças a Deus que eu fiz isso, né? Porque assim, é claro, não sei o que ia acontecer, né? Nem o Afonso sabia. Ninguém sabia. Mas hoje eu sinto que foi a melhor coisa que eu fiz, né? De ter ouvido aqueles conselhos. Então, fé mútua, e é interessante a gente lembrar disso. Não, a Marta não apresentei, não. Não. Não foi. Ó, oi? Não, antes. Ó, mas assim, que eu acho que o Afonso aí, ele percebeu alguma coisa, não falou nada, mas a Letícia sabia, a Letícia me ajudou muito na época, né? Orou muito e tal, né? Eu troquei de conselheiro, né? Vai que o Afonso queria terminar também, né? A Letícia era menos radical, né? Então, não, Eliel, ela falou, vamos orar, né? Então. Mas é legal quando os irmãos participam da nossa vida, né? Mesmo que eles falem aquilo que a gente não quer ouvir, né? Muito importante. Pelo menos a gente considerar isso, né? Mas eu queria dizer que a fé mútua que Paulo fala, não é só aquela fé da gente falar em língua juntos, né? De recebermos uma profecia, de orarmos juntos, de ouvirmos uma palavra juntos, mas fé mútua é partilhar a vida, penso eu, né? Alguém discorda ou não? Fé mútua, eu acho que é isso, né? Então, se a fé mútua, se a fé é mútua, então o meu irmão, ele precisa saber o que se passa comigo, né? O que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, né? Eu sempre lembro daquela pergunta que Deus fez para o Caim, né? Onde está teu irmão? E ele respondeu daquela maneira tão grosseira com Deus, né? Acaso sou eu guarda do meu irmão? Então é uma pergunta que Deus faz para a gente também com relação aos nossos irmãos, né? E aí, onde é que está teu irmão? Né? Como é que ele está? O que ele está fazendo, né? Ou faz para o teu irmão em relação a você, né? E às vezes teu irmão vai lá conferir, né? Então, fé mútua é isso, né? É caminharmos juntos, não só para recebermos uma profecia, não só nessa espiritualidade, né? Mas também no decorrer da nossa vida. E aí Deus vai nos abençoar muito mais através da vida do irmão, né? Bom, eu acho que é o que eu tinha para falar. Acho que eu esqueci algumas coisas também, né? Mas eu acho que era isso aí que eu queria falar, tá? Então, Deus abençoe aí a cada um, tá?